Bom dia, Lauro de Freitas. E por que não dizer Bahia e Brasil, né? Com a internet e o YouTube, a gente chega em todos os cantos, né? Isso é muito bom, é a democratização da informação. Hoje nós estamos aqui na Rádio Web O Agora, né? Podcast O Agora, com figuras imponentes aqui de Lauro de Freitas, né? Estamos aqui com o nosso queridíssimo Gustavo Ferraz, companheiro filiado à União Brasil, né, Gustavo? Você foi candidato, inclusive, a vereador, esteve aí praticamente, né, lá em cima, em votação. Você é advogado, administrador, começou fazendo política, inclusive você foi também assessor de Lídice, eu acho, foi Foi. secretário de aqui no município também, né? Chegou a ser Fui secretário do município, superintendente de Indústria e Comércio, Indústria e quando o Márcio Comércio, foi prefeito. foi prefeito, né? Eu vou abrir, aí você vai fazer algumas questões com sua apresentação, mas eu já dou essa prévia, né, desta grande figura, né, nosso Gustavo Ferraz. Advogado, administrador, né, e um cara da política de Lauro de Freitas, com muito conteúdo para trazermos aqui para a gente debater. E o nosso Mauro Cardim, também empresário, administrador de empresa, foi candidato a prefeito aqui no município já, né, Mauro? Exato. Foi também secretário da SMDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Inovação Tecnológica, aqui em Lauro de Freitas. Hoje, Mauro continua no PP e Gustavo está no União Brasil e Mauro Cardim está no PP. Vamos abrir aqui para o nosso queridíssimo Gustavo. Sejam bem-vindos, querido, viu? Muito honrado em recebê-los aqui. Obrigado, Carluxo. É uma alegria estar aqui com você, né? E poder falar um pouco da cidade, né? E de mim também. Eu sou advogado, né? Formado pela Universidade Federal da Bahia, já exerci algumas funções públicas. Aqui em Lauro de Freitas, quando fui superintendente da Indústria e Comércio, tive a alegria de fazer o primeiro, né, a primeira norma que regulava a utilização de escritórios virtuais no Brasil, né? E esta norma, infelizmente, ela foi desvirtuada ao longo do tempo, hoje já se cobra até TFF de escritórios virtuais, e a nossa intenção, na verdade, naquela época, era justamente oportunizar, né, as pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro para ter um lugar fixo, para comprar um escritório, uma sala de escritório, para até alugar. Não é? Então, o escritório virtual cumpre essa missão, mas, infelizmente, já tributaram, né, os escritórios virtuais também, e isso me deixou muito triste, mas a gente continua lutando aí, junto com as comunidades, na nossa cidade, por dias melhores, né? E eu acho que o mais importante nesta caminhada, que eu venho focando já há alguns anos, é a justiça social, né, Carluxo? Baixa carga tributária, desenvolvimento econômico, geração de emprego, com consequência, né, do desenvolvimento econômico. É uma cidade que a gente quer que ela esteja totalmente urbanizada, com esgoto, com iluminação pública de qualidade, com segurança, enfim, que envolve justamente a qualidade de vida das pessoas, não é? Então é por estas razões que a gente vem levantando as bandeiras, não é? Estas bandeiras por onde a gente passa e, evidentemente, também tentando mostrar para as pessoas que exercer o direito de cidadão, necessariamente você não precisa ter um mandato, não é? Hoje, com a atividade que eu desenvolvo na rede social e nas ruas de Lauro de Freitas, eu já me sinto um vereador, sem ser vereador. Mas faço um papel de um vereador, que é fiscalizar o Poder Executivo, e essa é a minha missão. Né? Farei isso e faço isso com muito prazer, muito orgulho, passando a informação para aquelas pessoas que não têm a informação, muitas vezes. Não sabe quanto custa o asfalto, não sabe quanto custa a merenda escolar, não sabe quanto custa a iluminação pública, não sabe quanto custa o braço da iluminação pública, a luminária, não é? Só ouve dizer, não, custou 400 mil, 500 mil, mas não sabe nem o preço unitário para chegar naquele valor. Então, assim, resolvi, não é, este ano, cumprir essa tarefa e vou fazer isso durante esses 4 anos aí da permanência da atual prefeita, mostrando para as pessoas que é possível, sim, não é, exercer a cidadania sem necessariamente ter um mandato. Muito bom, Gustavo, muito bom. Tenho acompanhado a sua luta, né? Tem nos entusiasmado, inclusive, temos exatamente alguém fazendo um papel tão importante como você faz na cidade, né? Você é um cara que conhece a cidade. Uhum. Estive acompanhando também esse projeto seu, né, sobre, diga-se, os escritórios virtuais, claro, né?
aquele momento importantíssimo. Infelizmente, não foi como você, né? Mas você deu o primeiro passo, Sim. você encaminhou. Agora, cabe àqueles que fazem uso desse escritório lutar exatamente para que haja possibilidades de o projeto voltar à sua origem, no sentido de atender essas expectativas, né? Nosso grande Mauro Cardim, essa figura maravilhosa, fomos secretários aí juntos, aí de 2016 a 2020, né, Mauro? Tivemos uma relação de cordialidade muito grande. Mauro veio com, diga assim, aquele ônibus, né, suspenso, como era que chamava mesmo o projeto? Aeromóvel. O aeromóvel, foi muito bacana, foi apresentado inclusive ali em frente ao Cine Teatro, onde você conseguiu trazer uma daquelas máquinas para ficar ali apresentando. Fez alguns projetos interessantes. Ali, lembro muito que eu estava na Secult e pedi a Mauro para que ele nos ajudasse, que a gente precisava revitalizar aquela lateral ali. A gente fez toda a limpeza, né, Mauro? Fizemos aquela limpeza. Desenvolvemos até um projeto, né? E aí você desenvolveu um projeto extraordinário, inclusive, né? Onde a gente via, né? Através diga assim, da questão virtual, a gente via como se posicionaria, como ficaria, mas infelizmente não foi possível realizarmos aquele grande sonho, né, Mauro? Pois é, Carluxo. Primeiro, bom dia, Gustavo, bom dia, Carluxo. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Não diria que hoje sou um crítico, eu sou apenas um orientador. Eu tento, como cidadão da cidade de Lauro de Freitas, melhorar as coisas existentes e, como o Gustavo vem desempenhando também esse papel de fiscalizar como é gasto os nossos impostos na cidade de Lauro de Freitas, uma forma até nova, né? Porque um cidadão que se submete a esse papel de estar ali no dia a dia, dedicando sua vida para fazer com que os recursos de fato cheguem para quem precisa e que sejam gastos de acordo com a necessidade da própria cidade. Infelizmente, a realidade é outra. A gente fica aqui o tempo inteiro torcendo para que as coisas aconteçam da forma correta, mas, infelizmente, a maioria dos gestores pensam da forma contrária a tudo isso. E a nossa função é essa, como cidadão, é buscar sempre o melhor para a cidade. Eu desenvolvi, como você falou antes, projetos interessantes que já deveriam estar funcionando na cidade, como o projeto do aeromóvel, que iria melhorar e muito a mobilidade da cidade, que cresceu de forma desordenada. Gustavo mesmo, que teve à frente também da CEMOB, sabe a dificuldade que é de você transitar nessa cidade. E a gente vai buscar o que se mais tem de moderno, apresenta um projeto, traz a cabine, como você disse, para mostrar à população o conforto. E, infelizmente, quem está acima com a caneta na mão, por questões políticas, não deixa com que as coisas aconteçam. Como foi o caso da cultura ali no terminal turístico de Portão, que a gente desenvolveu um projeto fantástico para que aquela área fosse, de fato, utilizada para atender a população, principalmente os moradores de Portão. Desenvolvemos até, inclusive, uma praia, né? Pegar uma parte dali do Rio Joanes, que nós fizemos também o SOS Joanes, para que a gente pudesse dar mais uma opção de lazer para o cidadão de Lauro de Freitas. Mas, infelizmente, a gente fica só na vontade, né? Buscando alternativa, e quem está à frente da gestão, ali com a caneta, freando para que as coisas não aconteçam, porque acham que isso vai dar um dinamismo novo, vai colocar você no holofote, falando da língua popular, né? Mas vamos continuar a nossa luta, vamos continuar trabalhando, desenvolvendo projetos para a cidade, para que as coisas, de fato, em algum momento, acredito eu, que as coisas vão melhorar. Maravilha, Mauro. Eu estou aqui, inclusive, gente, com o livro do nosso querido, né? Escrito aqui pelo Átio Tinoco, né? A vida é um tchan. A vida é um tchan. Recebi agora, estou honrado em ter recebido, entendeu? É o livro do nosso querido Mauro Cardim. E você também é um cara da rádio, né? Do rádio. Sou radialista, né? Sou radialista, sou administrador de empresa. Eu, nessa caminhada, eu até conto aí, eu já fiz um pouco de tudo, né? A gente, quando não recebe nenhuma herança, a gente tem que se virar nos 30, né? E aí, nessa minha caminhada, Gustavo mesmo é um cara que eu já conheço da época do carnaval, de bloco. É verdade, há muitos anos. Há muitos anos atrás, a gente veio se reencontrar aqui em Lauro de Freitas, você vê como é o destino, né?
A gente estava lá em Salvador se divertindo, pulando o carnaval, todo ano se encontrando, e durante o ano também nas festas, e acabou que a gente veio morar na mesma cidade e hoje lutamos pelo mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E dos nossos filhos que estão aqui também sendo criados, né? Maravilha. É o que a gente luta. Nosso queridíssimo também Braga News, né? Está aqui. Seja bem-vindo, prestigiando aqui esse bate-papo entre esses grandes companheiros. Agradecer a Cleito Carluxo aí pela operação e, diga assim, direção desse espaço. A nossa queridíssima Cristina também, que juntamente com o Cleito faz com que esse espaço funcione. Eu acho que vocês, eu estou diante dos caras experientadíssimos na vida e na gestão pública. E estou aqui fazendo um papel de aprendiz, né? Porque além do fato de serem excelentes administradores, né? Tem também essa faceta do Mauro, que é radialista. Vai desculpando já de antemão aí a forma como eu estou fazendo aqui, porque eu sou um aprendiz, viu, Mauro? É só vontade mesmo de fazer as coisas, viu? Carluxo, as pessoas elas são sempre submetidas a um novo desafio. E é muito satisfatório ver você aqui iniciando aí mais um trabalho. Seu currículo também é um currículo muito extenso. Se a gente for começar a falar aqui de Carluxo, a gente vai passar o dia inteiro aqui comentando também todas as contribuições que você deu para a cidade, na área da educação, na área da cultura. Você é uma pessoa que sempre nos recebeu e recebeu os moradores da cidade sempre de braços abertos. Isso que é importante. É esse contato aqui que as pessoas ficam, porque o cara é da direita, o outro é da esquerda. Não, a gente não. Aqui, nós somos cidadãos buscando sempre o melhor para a cidade de Lauro de Freitas. Isso que é o mais importante. Com certeza. Gustavo, eu conheci através de Lídice da Mata, né, Gustavo? Você teve... Fui assessor, né? Lá no gabinete da deputada Lídice da Mata, quando ela era deputada estadual. Ela tem um grande carinho por você. Anos Como é que tá, atrás. Gustavo? Como é que Gustavo por lá? Não quer voltar, não? Vou dar um pouquinho para o centro, não posso chamar ele muito direita, não, porque é direita. E eu acho que essas questões ideológicas, elas são importantíssimas, amigo. Eu digo para você, Gustavo, eu digo para você, Ferraz, que eu tenho uma dificuldade realmente de discutir com a extrema. A extrema-direita realmente é difícil você fazer uma discussão, porque tem conceitos que realmente eles não se permitem sequer discutir, né? E às vezes é um pouco ofensivo. A gente vê lá como está a Câmara dos Deputados, a ofensividade. A gente precisa fazer discussões tranquilas, plenas. Eu me lembro que eu fui vereador da cidade aqui, Gustavo, você acompanhou isso, o Mauro também um pouco, de 2008 a 2016, onde a gente tinha uns caras lá extraordinários, né, que era partido do PP, inclusive, partidos que a gente fazia uma discussão. Lá a discussão era política, a discussão era de projeto, a discussão era a cidade, né? Se aprovava aquilo que estava exatamente na nossa visão de sociedade, mas não havia exatamente nenhum xingamento, nenhum levante, nenhum, diga assim, dedo na cara, absolutamente nada, todos, né, com o maior respeito, né? Eu acho que hoje a gente está precisando um pouquinho disso na política, né? O que é que você acha, Gustavo? Não, eu concordo com você. Eu acho que o extremismo, né, paralisou o país num debate que pouco interessa à população, né? No final das contas, o que a gente quer é saber como é que a gente vai sair dessa Selic de 15%, como é que a economia vai voltar a caminhar, né? Já se fala aí em fechamento de lojas imensas como Magazine Luiza, Casas Bahia, que estão fechando lojas pelo Brasil inteiro. Então, assim, a gente sabe que nós estamos vivendo um problema, um momento de estagnação econômica, né? Apesar dos números do IBGE não trazerem para a gente essa realidade, a gente não consegue enxergar nos números do IBGE o que acontece nas ruas de Lauro de Freitas, por exemplo, que é onde a gente vive, né? O comércio fechando, e a gente vai entendendo que quanto mais você tenta se posicionar ou de um lado ou do outro, mais você contribui para fomentar uma política que não interessa à população. Então, eu acho que esse debate de ideias que você falou, não é? Que já tivemos na Câmara de Vereadores, precisa retornar, não é? Também para o Congresso Nacional, para que, de fato, a gente passe a discutir o país, não é? Para que a gente passe a discutir o Estado, para que a gente passe a discutir os municípios dentro do Parlamento, não é? Que é onde se faz o debate político. Eu fiquei muito triste, não é? Na quarta-feira passada, quando eu vi um atropelo, não é, do Poder Executivo na aprovação da reforma do Código Tributário.
a Câmara de Vereadores se coloca de joelhos para o Poder Executivo. É lamentável. E aí você vai dizer, não, mas porque isso também já aconteceu antes. Aconteceu. De fato aconteceu. Também acontecia com Moema, quando ela foi prefeita. Os vereadores se comportam de forma absolutamente subserviente, não é? Às demandas extremas, não é? Que vão para projetos, vamos dizer assim, muito singulares, né? E que trazem prejuízos de fato para as pessoas, não é? Então você não ter o debate, você não ter tempo para discutir isso, você não ter audiências públicas, não é? Num projeto que vai impactar diretamente na vida das pessoas. Então, isso é muito triste, não é? Me deixa realmente com um desejo ainda maior, não é? De lutar, mesmo fora do mandato, mesmo sem o mandato, mas mostrando para as pessoas que nós não podemos mais, não é? Eleger vereadores, prefeitos, que não tenham ideias claras do que querem fazer com a cidade, não é? Nós não podemos eleger mercadores na Câmara, não é? Nós não podemos eleger uma prefeita que comete estelionato eleitoral a cada atitude que ela toma no sentido de, teoricamente, beneficiar as pessoas. A hipocrisia vem muito disso, né? Quando você for ver lá, dá um Google aí, quem estiver nos assistindo, e vai lá ver o que é hipocrisia. A hipocrisia é justamente isso. Eu finjo que faço o bem, mas por trás o que eu quero é o mal, não é? Então, diante de tudo que eu acabei de te dizer, você não pode, por exemplo, onerar mais ainda a população. Não é a população que tem que pagar essa conta, não é? Parece até que nós estamos sendo punidos porque a cidade não tem mobilidade urbana, a escola é ruim, a educação não funciona, não é? Nós estamos com tantos problemas na cidade e parece que agora a conta chegou para o contribuinte. Nós é que temos que pagar essa conta, quando não é verdade, não é? Então, assim, existem várias outras formas, a gente vai discutir isso aqui, de se fazer isso de forma bem mais racional. Eu, vamos dizer assim, por ideologia, já que a gente está falando da ideologia do extremismo, eu sou um liberal convicto e, por isso, me afastei um pouco desse debate do centro-esquerda, não é? Que o liberalismo passa a ser um câncer. Não dá para discutir a privatização da Petrobras, não dá para discutir a privatização do Correio, não dá para discutir não sei o quê, mas nós temos estatais gigantescas que só dão prejuízo para o povo. Então, assim, como é que vai ser feito isso? Não é? Então, esse debate me afastou um pouco da discussão com a esquerda, por isso. Hoje eu sou um liberal convicto e acredito que o liberalismo no nosso país, que é um país capitalista, ele deva estar cada vez mais presente na máquina pública. E a máquina pública passe a cuidar do que fato interessa às pessoas. Segurança pública, escola de qualidade, educação, enfim, coisas que nós precisamos cuidar e que, infelizmente, o cobertor é curto, não chega para todo mundo. Gustavo, é o seguinte, você trouxe uma questão interessante. A Câmara, eu sou um dos críticos da Câmara, né? Nós temos ali, elegemos um número de vereadores, mas que não tem, assim, grandes compromissos com os seus partidos. Infelizmente, os partidos se tornaram, diga assim, ajuntamentos políticos para ajuntamentos, nem políticos, ajuntamentos exatamente para eleições. A gente viu muito isso acontecendo. Você vai aqui porque aqui elege fulano, aqui elege ciclano, aqui elege bertano, isso foi muito ruim. Uhum. A gente viu uma Câmara, no primeiro momento, onde, diga assim, a dita, que seria, que não é mais oposição, tinha, dos 21, tinha, eu acho que 14, e não consegue fazer a mesa da Câmara. Foi diferente de Camaçari, os caras lá se organizaram, né? E não permitiram que Caetano tivesse a mesa da Câmara, a presidência da Câmara, e nem mesmo as comissões. Aqui está tudo exatamente na mão do Executivo. Infelizmente, faltou habilidade a essa Câmara que aí está, ou talvez já visando interesses lá na frente de negociações por algumas possibilidades, que, claro, a gente sabe que o Executivo, ele tem, diga assim, a primazia, né, primazia não, ele tem exatamente a estrutura de cargos, de empregos, tudo está na mão do Executivo, claro, e talvez essa possibilidade fez com que os vereadores abrissem mão de muito daquilo que eles poderiam estar fazendo e com independência. Claro que no sistema político que nós vivemos, as negociações na Câmara passam também por essas questões de cargos, sim. A gente vê no governo federal, governo estadual, governos municipais, isso é em qualquer, do município ao estado, ao governo federal. A gente vê lá, porque tem, diga assim, ministros
ligados a Lula, né, ministros de Lula, que são de partidos de centro e de direita mesmo, e estão fazendo papéis interessantes lá, compreenderam o momento da política nacional. Não dava para manter um Bolsonaro ou uma política apresentada por Bolsonaro. Aquilo é extremismo puro. O país foi para a merda, me desculpe o termo aqui, gente, mas quando estava com o Bolsonaro, a gente tem que discutir isso. Né? A gente tem que discutir isso. Você me falou do IBGE. O IBGE, diga assim, é um organismo de Estado, não é de governo, é de Estado. E o IBGE, com tantos técnicos, com tantos cientistas ali, será que eles estão, diga assim, agindo imperfeitamente para enganar a população? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu defendo o IBGE porque acho que é um instituto que sempre esteve aí defendendo as causas, diga assim, defendendo as estatísticas. Não são causas, são estatísticas, são dados. Se a gente disser que o país não cresceu, que o país não mudou, que o Lula realmente não trouxe de novo o país, diga assim, para o contexto mundial, a gente também estaria fazendo o quê? Sendo extremista de direita. E não dá para entender dessa forma. Né? Hoje a gente conversa com o mundo e tem respeito do mundo. Se Bolsonaro estivesse governando, me permitam dizer, a gente já tinha entregue absolutamente tudo. Aí você, Gustavo, muito francamente, você fala assim, né? Privatizar. Pô, os Estados Unidos comandam o petróleo lá, os Estados Unidos comandam a energia. Você vê até as Big Techs. Não comanda ação? Sim. Quando ele entra aqui, quando os americanos entram aqui no país para dizer, não, está fazendo isso, está travando as Big Tech. Qual é o interesse ali? É um jogo de poder. Quem foi que levou Trump a estar exatamente lá? Foi exatamente o capital desses grandes caras. Foi Elon Musk e outros que estiveram lá. Né? A gente aí fala aqui também sobre fechamento de lojas físicas. O mercado digital, Gustavo, você não entende, você não pensa que o mercado digital, ele veio exatamente para fazer com que as lojas, diga assim, físicas, que é muito ruim, que vai perder emprego, sim. Né? Se fechar uma Magazine Luiza, se fechar dessas grandes lojas, é muito ruim. Mas o mercado digital, o mercado virtual, ele está aí justamente para dar essas novas posições. O que se tem que fazer era exatamente, como você falou, né? Avançar. A gente já teve um exemplo me permita, Gustavo, tivemos um exemplo na pandemia, onde muita gente trabalhou home office, né? E hoje as empresas praticamente, muitas vezes, não permitem, alguns serviços podem ser feito home office. Hoje nós temos consulta médica home office. Então, isso não o fechamento dessas lojas não significa que o mercado ele está exatamente diminuindo o mercado. Eu acho que você, como empresário, sabe muito bem disso, está se vendendo muito. Deixa eu te falar, Carluxo, porque talvez Fica você... à vontade, pode interferir. Vamos lá. A gente sabe que eu não sou só um entrevistador, eu sou um debatedor. Vamos lá. A gente sabe que depois da pandemia, durante a pandemia, o e-commerce, né, que é o comércio digital, ele cresceu muito no país. Tá? É evidente que sim. Mas nós vamos falar aqui, por exemplo, de Lauro de Freitas, vamos falar de Salvador, não é? E vamos falar da Bahia. A Bahia se desindustrializou, não é? Você anda em regiões hoje, eu viajei muito pela Bahia e continuo viajando em cidades do interior, tá certo? O emprego ainda é um grande problema, não é? Você tem pessoas na zona rural que não tem o que comer, por exemplo. Você tem a terra, mas não tem a comida. Então, Salvador melhorou muito na sua infraestrutura, mas os governos, não é? Que estão, o Neto e Bruno, que vão ficar aí, Neto foi para o segundo mandato, Bruno vai para o segundo também. Salvador precisa de um novo indutor para desenvolvimento econômico. O serviço só, como é lá e como é aqui, não tem mais a capacidade de gerar os empregos que nós temos. E aí falta política pública. Tá certo? Quando você fecha uma loja, é evidente que tem pessoas que vão se prejudicar. Porque a base da pirâmide do emprego na Bahia e no Brasil são de pessoas que não têm qualificação. E o que fazer com elas? Continuar fazendo programas sociais para que elas fiquem em casa vendo o tempo passar? E ensinando seus filhos de que é bom ser assim, porque tem o dinheiro da cervejinha garantido? Então, essas são perguntas que nós precisamos fazer. Quando eu falo da privatização de algumas empresas públicas, o Correio é uma vergonha você ter 2 bilhões de prejuízo. Eu acho que o Correio deveria fechar, porque hoje já não precisamos mais dele. Antigamente, você precisava fazer carta. Hoje você manda pelo WhatsApp. Você precisava uma encomenda, por exemplo. Hoje você liga para o Mercado Livre lá no WhatsApp, você recebe na sua porta.
Você está falando comida. Centro, né, Gustavo? Mas Você não está falando lá da... Você não está falando Não, eu estou falando para você de Irará. Eu estou falando para você de Santo Amaro. O Brasil é um país continental, Gustavo. Eu sei que ainda tem regiões que, se não tiver exatamente o Banco do Brasil e o Correio, não chega a nada. Ô, Carluxo. Aí eu vou aqui mesmo na Bahia, em alguns locais, eu digo assim, cadê o Bradesco? Cadê, diga assim, o outro grande, que é o espanhol, como é que chama? O Santander. Não está, rapaz, só está ali o Banco do Brasil para mover a economia ali, fazer os... Eu vou fazer o desafio aqui. Sim. E a gente vai combinar no próximo dia para a gente não passar o tempo todo discutindo, porque é uma pauta interessante. Tá certo? Eu volto aqui para conversar isso com você. Eu tenho aqui. Quantas unidades do Correio existem na Bahia? Você sabe? Não. Então pronto. Então aí a gente começa a discutir. Que ele está porque em todos os cantos lá onde não tem nada. Mas é porque tem o Correio da Caixinha, tem não sei o que não chega quase nunca nada, demora demais. Entenda. Mas chega, Gustavo. Olha, é melhor chegar demorando um pouco do que não chegar nunca. Hoje em dia o Mercado Livre chega mais rápido. Mas quando o Mercado Livre chega mais rápido. Deixa eu dar uma parte sobre esse assunto aí. Quando você privatiza, você vai ter também um aumento da demanda, porque tem, de fato, localizações que não é para o setor privado atrativo o investimento. Mas você vai permitir. Quando você vai para a média nacional, quando você faz essa redistribuição, você acaba tendo que fazer com que esse cara que tinha uma visão antes de olhar uma localidade e não querer investir pela distância, ele vai acabar tendo que absorver. Aí você tem as grandes regiões que fazem os consórcios. Então, esses investimentos, eles acabam sendo solucionados. Então, assim, é a tendência hoje. Agora, a gente não pode, como o Gustavo disse, ter uma estatal como o Correio, que gera muito mais prejuízo para o país do que resultados. A gente precisa discutir, é um debate muito amplo, como o Gustavo disse, a gente vai perder muito tempo, porque é um debate amplo, é um debate a gente precisa amadurecer e a gente precisa discutir, mas é isso, hoje nem se discute. Então, sabe o que o nego está discutindo lá em Brasília? Quando o PP quer desembarcar do governo Lula, quando União Brasil quer desembarcar do governo Lula, é na mão de quem vai ficar essas estatais, quem vai ter o comando. Então, assim, ninguém está preocupado em discutir os danos que essas estatais hoje estão dando para o país há muito tempo. Então, é preciso a gente parar de discutir o quanto gera de cargo, o quanto gera de poder, para discutir o quanto gera de eficiência. A gente tem que discutir a eficiência da máquina pública. Agora, voltando para a cidade de Lauro de Freitas, o que nós temos também que está sobre a área de desenvolvimento econômico é desenvolvimento econômico, é discutir um planejamento. Salvador sofre muito isso, pela falta de desenvolvimento de um projeto sério de desenvolvimento econômico para a cidade. E Lauro de Freitas está pelo mesmo caminho. É o que Gustavo disse, a gente está vendo as lojas todas se fechando e, ao mesmo tempo, um aumento expressivo da economia informal. Aqui, em frente ao Max, você vê a favelização de áreas públicas sendo invadida. Não é porque aquelas pessoas querem ali estar, é porque precisam. É necessidade, levar o alimento, né? para casa. Então, o cara vai ali, monta uma barraquinha, o outro vai e monta um puxadinho, e aquilo vai se tornando grandes favelas. Infelizmente, você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, eu fui, e a gente não tem uma política. E quando se tenta se fazer algo, aí vem um populismo que quer fazer apenas a média para garantir o voto, atrapalha, não deixa com que as coisas se desenvolvam. Porque a primeira ação é uma ação enérgica, dura, mas os resultados, eles virão. Nós estabelecemos, na época, quando eu fui secretário, o desenvolvimento de grandes centros econômicos para a cidade, que era lá em Vida Nova, no Parque da Mangueira, aqui no centro, para pegar esse comércio informal e transformar ele em um comércio formal. Aí entra a política, os vereadores, né? Porque, como você disse, hoje nós não temos uma Câmara independente, porque os mesmos vereadores, os mesmos caras que estavam metendo o pau em Débora, enquanto candidata, enquanto oposição, hoje estão abraçados. Não cabe mais se você ter um César, um cara hipócrita que diz que mora aqui em Tinga, mas na verdade ele está lá com sua casa, com sua linda mansão no Encontro das Águas.
o Decinho que está morando em Alphaville. Não que eu quero dizer aqui que essas pessoas não possam melhorar de vida, mas é uma verdadeira hipocrisia. E quando de fato tem que votar pelo povo, usa dessa cortina de fumaça para dizer que não, nós estamos fazendo pelo povo e aí tome-lhe aumento de impostos, aonde vai impactar no IPTU, aonde vai impactar no comércio. Então não se tem nenhuma discussão de um projeto como esse, de uma reforma tributária para a cidade. Você não se discute, isso cara, não existe no mundo. Como é que você recebe um projeto na segunda-feira, um projeto tão importante como esse, para na terça ou quarta-feira você aprovar? Um vereador que se preze deveria ter vergonha. Esses caras são os verdadeiros vagabundos. Eu não chamo desses vereadores que votaram a favor pessoas que estão ali para defender os interesses públicos das pessoas que votaram neles. Eles estão defendendo apenas os seus interesses, os deles próprios. Então, assim, é vergonhoso. Um vereador, isso mostra, primeiro, a incapacidade de cada cidadão desse que votou a favor, porque ele não teve a capacidade de pegar um projeto desse para fazer análise, para discutir com a sociedade. Eu acho que eles ficaram com tanto medo de se debruçar quando receberam um projeto desse, já vamos votar logo a favor e vamos continuar. Então não se tem uma discussão séria nessa cidade de Lauro de Freitas. A gente precisa, de fato, renovar, a gente precisa trazer novos nomes para representar a cidade, para que os resultados cheguem. As pessoas reclamam, a mobilidade é ruim, não se tem moradia, não se tem esgotamento sanitário, mas elas continuam voltando nos mesmos de sempre, que são verdadeiros carreiristas. Você quer fazer carreira no setor público? Faça um concurso. É que nessa reforma política deveria também se colocar a classe política para acabar com esse negócio de o cara ser deputado por 5, 6 mandatos. Então a gente tem que fazer uma discussão nesse país, uma discussão de fato ampla. O extremismo, tanto de esquerda, tanto de direita, não serve. A gente tem que sentar como cidadão para discutir um plano realmente que mude a cara do Brasil, para que a gente possa... E aqui na cidade de Lauro de Freitas é vergonhoso. Eu digo isso de boca cheia porque eu trabalhei buscando essa mudança, buscando de fato que o poder se alternasse, que chegasse à prefeitura um nome diferente do que lá estava, ou do grupo político, para que nós pudéssemos, de fato, discutir algo novo para a cidade. E fomos pegos de surpresa com a presença de um câncer de Camaçari, de nome Elinaldo, que hoje dá as cartas na cidade de Lauro de Freitas, comandando infraestrutura, serviços públicos e saúde no município. Ninguém sabia disso. Isso não foi discutido, isso não foi pauta de campanha. Isso que eu digo que é um estelionato eleitoral. Então aconteceu, como outros também que hoje estão aqui participando desse governo, que não estavam na pauta da discussão. Aí você vê os que estavam contrários dentro do governo, mergulhados, abraçados. Eu vejo muito cinismo. Eu, se fosse o prefeito eu teria vergonha de caminhar de mão dada com Decinho ou com César. Porque não é pela pessoa, não, falando politicamente, porque essas pessoas estavam lá no outro governo contribuindo para a destruição da nossa cidade. E hoje estão de novo dando pauta para a cidade. Eu acho interessante esse debate, viu? Precisamos nos reunir mais vezes aqui para aumentar essa compreensão e levar para a sociedade, né? Gustavo, voltando ainda à questão do desemprego, né? IBGE, desemprego, porque isso mexe com a cidade, é causa da cidade também. Sim. A gente vê que se apresenta um número de 6,6% de desemprego. Aumentou e muito o nível de desemprego na cidade. Você não acredita nesses dados? Não, veja bem, não é isso. É porque se você for pegar o número geral, né, diminuiu. Só que aí você tem, por exemplo, todo mundo que tem MEI tem emprego? Está trabalhando? Ou o cara está ali só para contribuir para o INSS? Você está entendendo? Então, assim, existem facetas dentro dessa análise que precisam ser reveladas, né? Então, quando eu falo do desemprego de um modo geral, é porque tem... acho que foi um deputado que estava falando isso ontem. Eu assisti alguma entrevista dizendo o seguinte: o MEI precisa ser revisto. Ele não pode entrar nisso. Porque se não tem operação, se não tem movimentação financeira, ele não está empregado.
não é? Eu me lembro uma certa época... Mas se ele não está empregado, logo que o mês... como ele contribui? Como é que ele paga as suas taxas mensais? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de advocacia, certo? E tenho um MEI. Mas você não está fazendo uma analogia muito... Eu estou dando um exemplo. Eu vou te dar outra. E tenho um MEI. Eu sou um caso, certo? Eu vou te dar outros casos. Quando o MEI começou no Brasil, eu acompanhei aqui a forma como foi feito em Lauro de Freitas. O Sebrae chegava nas comunidades cadastrando num papel, meu irmão. Tome aqui, ó, papel. O governo federal vai te dar dinheiro. Você vai pegar um empréstimo na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, de 5 mil, de 10 mil e tal. E toma ele MEI, tem que bater meta do MEI. Entrou pelas comunidades afora. Beleza. Dona Maria foi lá na Caixa Econômica, pum, caiu 5 mil na conta dela. Ela tem um salão de beleza na Itinga. Certo? Ela chega em casa com 5 mil reais. Olha para a geladeira dela, olha para o fogão, olha para o teto. Infiltração. Vou fazer o que com esse dinheiro? Vou consertar minha casa. E tome-lhe a consertar a casa. E aí, quando você começa a pagar o MEI, o salão dela continua do mesmo jeitinho, só dando para ela pagar a feira, e ela não tem como pagar o empréstimo. E eu desafio você, que aqui em Lauro de Freitas tem mais de 10 mil MEIs com problema no Serasa. Por causa disso. Por quê? Não teve orientação, não teve conversa, não teve treinamento. Acompanhamento. Não se chegou, não tinha nem como acompanhar. Como é que você vai? É um órgão federal, tá certo? Você vai cadastrar pessoas no pedaço de papel, sem saber nem aonde a pessoa mora. Ela que bota o endereço lá. E você, tchum, meteu. Porra, Carluxo, na boa. E aquele endereço, às vezes, sem o CEP, a pessoa não consegue receber uma comunicação. É isso. Então, aqui, o cepeamento na cidade é um problema. Você está dizendo dos Correios. O cepeamento aqui foi problema sempre. Ó, Areia Branca é um bairro de Lauro de Freitas. Tem caixinha para receber correspondência. Nós estamos falando da 7ª economia do estado da Bahia. A 7ª economia do estado da Bahia não tem esgoto. E tem casas aqui que são cobradas a taxa de esgoto, sem ter o esgoto passando na porta. Rapaz, eu estou falando, isso aí é absurdo. Né? Então, aí, voltando aqui à nossa conversa, são muitos problemas, Carluxo. São muitos problemas. E os problemas que são gerados, em boa parte, não são gerados pelas pessoas, são gerados pelo Estado. E aí não falo do Estado como Estado brasileiro, Estado da Bahia. Não, o Estado, o poder público. Tá certo? As pessoas sofrem as consequências a falta de política da sanha para botar dinheiro no bolso. Não, a falta de política de Estado. De política de Estado que não tem. E aí você entra, rapidinho, você tem uma boa ideia num governo, no outro governo não. Quem teve essa ideia boa foi Carluxo. Vamos tirar essa ideia dele e vamos criar uma outra ideia agora com Braga. O custo. Né? Porque aí o custo para você mudar a ideia da sua para Braga já tem agora, zera tudo, propaganda para lançar, tudo diferente, vamos gastar dinheiro. Você está entendendo? Então, assim, não dá. A prefeitura gasta com fila zero, gastou com fila zero. Em julho, eu me dei a pachorra de pegar nota fiscal por nota fiscal lançada no portal da transparência. 265 mil reais de propaganda do fila zero. Para quê? Para quê? Para quê? Aí você vai, tem lá um doido lá em Camaçari, que é o radialista de Elinaldo. Esse doido de Camaçari recebe PI de Lauro de Freitas, que é aquele dinheirinho para fazer propaganda. Para quê? Para quê? Sem falar nisso, a mesma coisa acontece com outros gastos. Aí você tem propaganda do banho de luz. Para quê? Para falar que vai trocar lâmpada? A pessoa já percebe no dia a dia. Quando você troca. Cidadão, quando você troca, nossa, aqui era amarelo, virou tá branco, tá ótimo, tá melhor. Aí você vai falar do banho de asfalto. Para quê? O cara sabe que estava caindo dentro de um buraco. A partir do momento que ele começa a andar no tapete, ele vai dizer, nossa, mudou. Então a opinião nesses casos não precisa se gastar dinheiro, até porque se fala tanto dos bilhões que se arrecada aqui na cidade de Lauro de Freitas, e sempre a discussão é a mesma, que não se tem dinheiro para nada. Quando não era para você gastar e gastava mal, como na área do empreguismo, né? Você, na área de você gastar cada centavo no lugar certo. Eu gravei um vídeo rapidinho, só para corroborar com o que Mauro TFF também. Eu gravei um vídeo semana passada falando sobre a COSIP. Antes do projeto chegar na Câmara, COSIP. A COSIP é
Taxa de iluminação pública. Lauro de Freitas arrecada 3,5 milhões por mês. Certo? Moema chegou a pagar com esse recurso da iluminação pública lixo e merenda escolar. Débora ganhou, fez a mesma coisa. E ela retirou do portal da transparência, inclusive nos meses subsequentes. Bom, beleza. Aí você vai dizer, porra, absurdo, né? A iluminação pública em Lauro de Freitas é boa? Não, não é. Mas tem dinheiro para que ela seja boa, para que ela seja uma das melhores. Ok? Ok. O projeto que foi para a Câmara de Vereadores flexibilizou a COSIP, agora está legalmente permitido que Débora pegue esse dinheiro e bote onde ela quiser. Como se estivesse sobrando. Velho, não tem condição. Como se o dinheiro não da tem condição. Tá sobrando. Você ser vereador de uma cidade e aprovar. Isso aqui é uma excrescência. Será que os caras leem Nós exatamente? Eles nem leram, sabe por quê? Boa Boa parte, parte, o significado. boa parte deles. Carlos, Gustavo, nós temos hoje, ainda na cidade de Lauro de Freitas, que é uma cidade pequena, em metros quadrados, e muito pequena em relação a outras como Camaçari. Nós temos lugares que não tem sequer, ruas que não se tem sequer um poste de iluminação. Que essas ruas são iluminadas através de gato. Então, assim, como é que você quer discutir que você pode abrir mão de uma receita como essa, que é paga por todos nós pagamos. Na conta de luz. Para você investir esse recurso que era destinado para iluminação em outra área, se você não resolve o problema da iluminação, e aí uma discrepância agora com o aval dos vereadores. Eu anotei aqui, MEI, a importância do MEI. Muito, né? Muito importante. Em Lauro de Freitas, Mauro, nós criamos exatamente um programa chamado Capacita MEI. Período que eu estive já finalizando, no último ano, aliás, Foi no último ano do governo de Moema. Foi no último ano. Foi no último ano. Do governo de Moema. Teve até foi no Parque Shopping, inclusive, essa. Foi, nós fizemos um lançamento bacana, Capacita MEI. Naquele momento, nós capacitamos muita gente para o MEI, explicando, inclusive, que tivemos lá o BNB, tivemos algumas outras cooperativas de crédito, né? Tivemos com o Sebrae, fizemos um trabalho bacana. Muita gente, infelizmente, como você falou, o caso dessa senhora, ela não foi capacitada e ela imaginou que aquele dinheiro era um dinheiro dela. Não era um dinheiro dela, era um dinheiro da empresa dela, do MEI. E ela poderia ser orientada a gastar bem aquilo ali. O que falta é exatamente orientação. Eu acho que o programa é extraordinário. Sabe quantos MEI nós fizemos? Nós fizemos, inclusive, lá no colégio Tenente Gustavo, lá em Areia Branca, para aqueles pequenos, diga assim, empreendedores. Nós botamos lá... Carluxo, ele é importante, esse projeto, mas tem que... existe continuidade? Não existe, porque... É isso que ele está falando. É isso que nós estamos conversando sobre isso. Aí você tem o Capacita MEI, beleza, você fez. Aí Débora ganhou, Capacita MEI foi pro saco. Agora vamos inventar outro. É de Carluxo. É de Carluxo, não serve. E mesmo quando eu saí no último ano do Moema, em abril eu fui para onde? Para a CEINFRA. Mesmo quando eu fui para a CEINFRA, o novo secretário não deu exatamente continuidade ao programa. Não deu continuidade. Você vê os barbeiros aqui, os cabeleireiros do Lauro de Freitas, a maioria dos caras estão desprotegidos. Mas você lembra? Desprotegidos. Quantos caras a gente capacitou e trouxe para dentro de um programa para que ele tenha exatamente a sua proteção? Se ele cai doente, ele pode exatamente ter benefícios, né, do sistema. Se ele chega à idade, ele pode se aposentar. Certo? Então, a contribuição dele vale como segurança para si. Eu sei. A falta que está não é do governo federal em ter criado um programa como Capacita MEI e estar exatamente nos municípios, porque os municípios não entendem exatamente que isso está vindo para que a gente resolva o problema. Mas, Carluxo, é questão de política de Estado. Aí você pega... Rapidinho, você não pode ter o direito de não ouvir o que a gente está conversando. Eu não critiquei o MEI. Eu não critiquei o MEI, tá certo? Porque fica parecendo... Eu dei um exemplo de falta de acompanhamento. De falta de acompanhamento, porque esse é o papel do Estado. Não estou falando de quem inventou uma ideia fantástica, ótima, beleza. Mas se não tiver a mão do Estado orientando, não adianta. Não vai para frente.
Não vai para frente. Dona Maria, do Salão de Beleza aqui da Itinga, qual é a formação dela? Técnica em quê? Não, ela é uma pessoa, dona de casa, uma pessoa simples, dona de casa, que não tem uma formação no máximo aí, chegou no segundo grau, e ela não entende. O programa é excelente, o que falta exatamente é a política. É o envolvimento dos municípios. É os vereadores. O que aconteça no seu pedaço. É responsabilidade do Sebrae também. Tá certo? Que tem que estar nesse próximo, que tinha que estar. O Sebrae também pronto, mas tinha que estar. É isso. CDL. Ele foi parceiro da gente nessa Mas é isso, Carluxo. O que você desenvolveu é fantástico. O problema é política. É problema que a Câmara de Vereadores e a própria gestão do Executivo, ela não dá continuidade. A gente está discutindo. Eu saí da secretaria com um projeto como Aeromóvel, Carteira Cidadão, com projetos diversos projetos na área de planejamento para a cidade. Quando eu saí, quem me sucedeu era um mecânico de jet ski, pô. Não é pelo fato da profissão da pessoa, mas não tinha capacidade de estar à frente de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí a gente fica brincando. A gente fica brincando e utilizando desses cargos, que os salários não são poucos, são caros. Um secretário ganha muito bem aqui na cidade de Lauro de Freitas. Aí você pega isso para fazer politicagem. Você dá uma secretaria para qualquer um para garantir o voto, para garantir a ligação com o vereador tal. Então é vergonhoso você ter um César como secretário de saúde do município de Lauro de Freitas. Pelo amor de Deus, olha, vou aqui deixar até claro para não ficar parecendo que eu tenho algo pessoal contra César, não. Mas contra o político, sim, é vergonhoso o papel desse cidadão à frente da Câmara de Vereadores. E a gente tem que falar. Muita gente tem medo de falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não preciso disso para nada, faço porque eu gosto, vou continuar falando e vou continuar fazendo para que um dia isso mude, porque eu tenho 2 filhos e eu quero que meus filhos sejam felizes aqui na cidade que eu escolhi para morar, ou pelo menos eu quero ter uma velhice na cidade de Lauro de Freitas, se Deus me permitir, com dignidade. Muito bom. Mas eu não quero ver com que uma Câmara, a gente está discutindo uma coisa séria, mas em algum momento esse assunto é debatido no plenário da Câmara, da preocupação de chamar um Gustavo que está aí na pauta discutindo. Vamos trazer o Gustavo para discutir o posicionamento dele, os pontos que ele tem para discutir. Vamos chamar o Sebrae, vamos chamar o CDL. Você não vê uma Câmara discutindo algo que venha mudar a vida do cidadão. O que você vê é um monte de vereadores correndo atrás do rabo. Eu não posso aqui permitir que o Isaac de Belchior se diga representante de Vila do Atlântico, um cara que vota contra os moradores de Vila do Atlântico. Você não vê Isaac Belchior na orla, preocupado com a situação do calçamento, onde pessoas de idade poderão cair, se acidentar. Você não vê. Então são vereadores que demonstram sempre que estão sempre buscando os seus interesses. Só olham para o seu próprio umbigo. Ninguém está ali para defender. Eu nunca fui convidado, ou eu nunca ouvi falar que a Câmara de Vereadores da cidade de Lauro de Freitas promoveu algum tipo de debate com a sociedade civil para se discutir qualquer coisa que seja. Carluxo, não dá, gente. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Moema de esquerda? Hoje eu não acredito. Eu tô te perguntando, ela não está no PT? Pronto. Qual o problema de Lauro de Freitas nos últimos anos? Fisiologismo. São governos fisiológicos. Você trouxe algo extremamente interessante. Ele perguntou por que não se chama um Gustavo que compreende? Porque, na realidade, Gustavo, além de técnico, tem um senso crítico. E não dá para se trabalhar com alguns nomes, né, que tem esse senso de responsabilidade, seja crítico. Todos vocês conhecem o meu sofrimento. Se chama, peraí, rapidinho. Se chama Carluxo para discutir educação? Pronto. Educação está em crise no município, não está em crise? Educação? Está em crise. Momento terrível, onde professores que foram demitidos não receberam ainda o que tem a receber. Essa discussão aí pequena, que as crianças que vão pagar o preço. Já chamou Carluxo em algum momento para se discutir? Porque sempre quando se fala de educação, as pessoas remetem à sua gestão como secretário de Educação. Já chamou Carluxo, que foi vereador para a cidade, para ouvir alguma sugestão que as escolas voltem a funcionar em seu pleno para ajudar essas crianças que daqui a 20 anos ou serão bandidos, estarão defendendo ponto de drogas em ruelas? Vocês querem o quê? Querem mudar como? Aí você
Vamos raciocinar aqui. Estava falando do fisiologismo, né? Moema, quando foi prefeita, ela fez alianças com a esquerda, a direita e a extrema-direita. Não é isso? É isso. Isso é um governo de esquerda? Não. Não. Débora. Vereadores do PT na base dela e com empregos do PT no governo. Certo? Ela faz aliança com o centro. Faz aliança com a extrema-direita. Qual é a diferença do ponto de vista político do governo de Débora para o governo de Moema? Nenhuma. Governos fisiológicos. Governos que não se preocupam com a cidade. Governos que não têm planejamento para nada. Débora se elegeu com uma carta de intenções na rua e quando sentou na cadeira virou outra coisa. Ela era na rua, ela era aliada de ACM Neto, de centro-direita, de centro, de não sei o que e tal. Ganhou eleição fisiológica. Não manteve essa base. Muito pelo contrário, atirou pelas costas de vários que acompanharam ela pelas ruas. E eu, especificamente, que não concordo com o fisiologismo. Para mim, quando você ganha uma eleição, você governa com quem ganhou. Você não governa com quem perdeu. Jamais. E Débora está governando com quem perdeu, não com quem ganhou. Essa é a diferença. Corrigir, Gustavo. Rapidinho. Não é com quem perdeu, não. Ela está governando com quem ajudou a cidade a ir para uma situação de onde ela se encontra. Não estou nem entrando nesse particular. Eu não estou nem entrando nesse particular. Eu tenho muitos amigos na Câmara de Vereadores. Muitos vereadores são meus amigos. Mas boa parte deles já se tornaram empresários. Você não está falando, vereador. As pessoas são pessoas. Você está falando de Isso. mandato. É isso. É porque que fique muito claro que a crítica ela não é pessoal. Tá certo? A crítica não é pessoal. A crítica é política. É a política que faz com que a gente esteja aqui. Né? Essa ciência maravilhosa que é a política. Então vamos lá. Muitos deles hoje são empresários. Que quando vão para as ruas, você pede um saco de feijão, ele dá. Você pede um saco de cimento, ele dá. Você pede um dinheirinho para tomar uma cerveja, ele dá. A campanha está assim, né, Gustavo? E depois ele não tem compromisso com você. Tá certo? E depois ele não tem compromisso com você. Então, assim, um outro aspecto muito relevante. Débora aprovou o maior pacote fiscal da história de Lauro de Freitas, criando taxas e aumentando as que tinham. E aí, vereadores que tiveram votos em Vilas do Atlântico, eu vou lançar um desafio aqui. O IPTU vai subir enormemente nesse lugar. Enormemente. Porque é taxado como imposto para a classe A. Certo? Muitas pessoas não vão ter condição. Se você andar em vila, você vai ver placa de aluga, se vende, se aluga, se vende. Eles vão aumentar o valor venal, que a gente não sabe como é, porque é um mistério, porque eles não disseram isso no projeto. Vão aumentar o valor venal dos imóveis. O seu imóvel vai valer muito mais do que o mercado determina o preço. O mercado é que determina o preço, não é a prefeitura. Então ele vai valer muito mais. As pessoas não vão ter condição de pagar o IPTU. Qual é o ato seguinte? Qual é o ato seguinte da prefeita Débora Regis, fisiológica e mentirosa, porque andou nas ruas de Vilas e mentiu? Você vai verticalizar, Débora. O seu próximo passo é mexer no PDDU. Eu não sou otário. Por isso que eu fui contra. Tá certo? Você quer verticalizar, apunhalando quem te deu a esmagadora maioria de votos nesses lugares. Você mentiu para essas pessoas. E eu vou lutar dia por dia para que isso não aconteça. Vamos entrar na justiça. Estou pensando, inclusive, Carluxo, a partir de janeiro, montar uma estrutura para atender de forma gratuita quem se sentir lesado por esse absurdo que foi aprovado na Câmara de Vereadores. E vamos fazer isso pela cidade inteira. Não importa no meu caso, tá certo? No caso das pessoas que vão acompanhar esta ideia. Se é pobre, se é rico, nós vamos atender todo mundo da mesma forma. Não precisa ter o extrato da conta bancária, tá certo? Só precisa estar indignado com o que está acontecendo. Então, já deixo aqui de primeira mão para você que nós vamos fazer isso, tá certo? Porque não dá. Um secretário que não convive com a nossa cidade, que não sabe onde fica o Largo do Caranguejo, que não sofre e que não acompanha o sofrimento do nosso povo, ele não pode fazer um negócio desse.
Tá certo? E a prefeita, que se diz filha da cidade, moradora da Itinga, não pode pegar o povo da Itinga e meter um punhal pelas costas, dizendo que vai ter uma faixa de isenção. Eu quero saber o seguinte, prefeita, acho que a senhora faltou aula de matemática. Na lei orgânica, no Código Tributário passado, Moema criou uma faixa de isenção até R$50 mil, e dentro dessa faixa de isenção tinham 5 mil e poucas residências. Débora aumentou para 60. E os 60 dela geraram 25 mil residências. Então ela quer dizer o seguinte, a prefeita quer dizer o seguinte, que quem tem uma casinha de 65 mil é rico. Quem tem uma casinha de 70 mil é rico. E quem tem uma casinha de 80 mil é rico. Ô, prefeita, me bata um abacate. Não falte com a verdade. Ela não pode faltar com a verdade. Ela tem que ser sincera com as pessoas. Nós não podemos pagar a conta pela ineficiência do poder público. E ela está transferindo a ineficiência do poder público para o cidadão, mais uma vez, como se já não bastassem todos os tributos que nós somos obrigados a pagar. Ela, inclusive, está flexibilizando taxas, criando taxas. Isso é um absurdo, pô. E o próprio STF já disse que o que vale, de fato, é a relação comercial entre pessoas. Então, se eu comprei uma casa... Porque, às vezes, você tem uma casa em vila que, de fato, vale 3 milhões, mas já tem a casa de vila que não vale 1 milhão. Está lá abandonada, largada há 10 anos, que o cara não tinha a condição de pagar IPTU nem nada, e está lá. E a tendência é você fazer algum tipo de comércio, de negócio para... Eu recebi um vídeo de uma pessoa com a casa em vilas para vender 550 mil. Certo? Tem muitas. Ele está lá, anunciado. A casa velhinha, toda abandonada. Está aí nos pedaços. O IPTU da casa dele vai para 10 mil. Como é que ele... Como é que vai ser essa conta? Aí o cara que vai comprar tem que reformar a casa toda, subir tudo de novo, não sei o quê, e pagar 10 mil por mês. Quem é que vai entrar num negócio desse? Sem falar que parece que Vila do Atlântico você tem uma orla maravilhosa, bem cuidada, com calçadão fantástico, uma iluminação do outro mundo. Esgoto. Com monitoramento de câmara, não tem esgotamento sanitário, não tem essa iluminação, não existe. Não existe. Buraco por todos os lados. Bairro, a minha rua, que eu moro dentro de um condomínio, inclusive a prefeita mora lá também, no meu condomínio. A prefeita mora no meu condomínio. As lâmpadas ainda são essas antigas, de mercúrio? De mercúrio. De mercúrio. Eu até cobrei, vamos trocar aí, botar um LED aqui para ver se melhora. Até para valorizar nossos imóveis. Então, a realidade é essa. Não tem sinalização. O cara entra em Vilas às vezes, não sabe para que lado vai a praia. Como é que eu chego na praia? Porque não tem sinalização. Não tem placa de nada. Porque o dinheiro das multas que eram para ser utilizado, é outro tipo de recurso, para fazer sinalização, tanto a vertical como a horizontal, é utilizado para outros fins. Então, assim, é uma brincadeira, gente. Gente, eu acho que a gente levou mais de 1 hora aqui, não vimos passar o tempo, né? É coisa realmente... Tem que marcar de novo. Tem que marcar de novo. E muita coisa para se debater. Né? Vocês são os caras que realmente conhecem a cidade, que vivem a cidade. É interessante que vocês viveram os dois lados, né? E a gente está bastante balizado para ter... Eu só vivi um lado só. Que eu sempre fui oposição a Moema, pelo amor de Deus. Não, no primeiro governo dela você foi... Eu sempre fui... Não, eu estava com vocês, mas estava totalmente fora. Não tinha cargo, não tinha nada. Eu ajudava o partido. Mas você não chegou a ser superintendente? Não. Graças a Deus, não. Não passei por esse pecado. Não cometi esse pecado, vamos dizer assim. Não cometi esse pecado. Eu achei que você tinha sido chefe. Ajudei na... Não fui, não. O gabinete dela era aquele motoqueiro que ela conheceu no Rio de Janeiro. Não sei quem é. Você me obrigou, Luiz Cláudio, você vai lembrar dele. Não sei quem é. Olha, tem um vídeo meu com ele, vocês viram aquele vídeo? Fabiano Blues, que colocou, faleceu. Carluxo, o que eu acho mais importante para a cidade assim, eu não vou discutir pessoas, Moema, gestão, tudo. Tem muita. A gente precisa de fato, cara, parar. A cidade precisa parar. A gente esperava que fosse agora esse freio de arrumação, para a gente arrumar a casa, para a gente realmente pensar e discutir a cidade. É preciso discutir um planejamento amplo para a cidade, em todos os aspectos, em todas as áreas, e colocar pessoas da cidade que convivem o dia a dia dos problemas da cidade para discutir a cidade, para discutir o futuro da cidade. Isso a gente sonhou que iria acontecer, mas não, infelizmente não está acontecendo. Espero até que um dia aconteça, mas esse freio de arrumação é preciso ser dado na cidade. Então, assim, a gente precisa, de fato, chamar, independente de partido, chamar as pessoas, discutir
com essas pessoas um futuro para a nossa cidade. Senão, nós vamos estar cometendo os mesmos erros de sempre. Gustavo, existe um ditado popular que diz o seguinte, né? Que o poder modifica as pessoas. Não é verdade. O poder revela as pessoas. É verdade. Ou melhora, né? Revela. Nem sempre melhora, às vezes piora. Você vê o seguinte, 56 quilômetros quadrados na nossa cidade, mais de 1 bilhão de arrecadação anual, 210 mil habitantes, né? Um pequeno espaço, né? Se isso aqui tivesse realmente planejamento, né? E os, diga assim, e os programas apresentados, inclusive, eu não conheço o programa que foi apresentado por Débora no TRE, não conheço realmente, né? Ela tem que apresentar, cada um tem que apresentar os mas casos, assim, isso aí... Caluxo de vida... pelo menos 56... Caluxo de vida aí. Isso virou um copiou-colou para fazer programa de governo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Caluxo de vida é 5 bilhões em 4 anos de vida. 5 bilhões em 4 anos? De arrecadação. Se não pouco, for mais, que é 1 bilhão e pouco, 200. 1 bilhão e então, pouco. em 4 anos dá quanto? É isso, 1 bilhão e pouco. Vai dar 4 bilhões. Eu estou negócio. botando, vamos botar. 4 bilhões Mas bote e aí meio. 4 bilhões. Você divide isso em 4 anos. O que é que se poderia se fazer com 4 bilhões e pouco, se tivesse um planejamento sério na cidade? Tivesse, né? Nós vamos pegar. Qual é o seu orçamento? Meu orçamento para 4 anos são 5 bilhões. O que é que a gente, fora as emendas que vêm de deputados, fora os outros recursos, estou colocando só dinheiro da arrecadação municipal. Se tivéssemos um planejamento sério, uma discussão, dizer, ó, Gustavo, a gente precisa implantar aqui 4 viadutos na Estrada do Coco. Não dá para se fazer em 1 ano, mas vamos fazer em 4. Nós vamos dividir aqui, nós vamos ter recursos garantidos, mais as emendas, para fazer esses 4 viadutos em 4 anos. Moema prometeu isso há 8. Moema prometeu uma nova orla, está lá. Quer dizer, Moema passou 8 anos e a orla continua pior do que já estava. E tem uma obra lá inacabada em Ipitanga, que largou a obra. Não se tem responsabilidade. Está parada, está lá. Débora amarrou a tartaruga para puxar Mas ali os tudo que eu quero telhados lá. dizer, não se tem seriedade com o dinheiro público, gente. Quer dizer, um gestor entra para ser gestor e termina e a coisa continua do mesmo jeito. Eles mudaram o projeto, Acabou. Carlos. Eles mudaram o projeto. acabou? Eles mudaram o projeto. Eles mudaram o projeto várias vezes, daquele projeto da Orla ali. Que para mim é o pior projeto de Orla do mundo. Eu achei que eu sairia... Horrível. Eu achei que o meu último dia de Horrível governo aquilo. com Moema, meu último dia de governo com Moema foi no dia 21 de abril. 21 de abril, ou foi 24 de abril, um negócio desse. A última ação nossa na secretaria, nessa infra, foi exatamente, diga assim, autorizar a obra. Né? Nós estivemos lá, eu não fui no dia, inclusive, porque eu estava com alguns problemas já para resolver, que foi aquele problema do processo de Débora, mas eu tive que assinar, né, para que a gente, né, eu e ela, para iniciar. Da ordem de serviço. Da ordem de serviço. E aí você percebe o seguinte, eu passei essa semana lá e vi realmente muito parada a obra. Projeto horroroso, mas eu vi uma fala do blogueiro aqui da cidade, onde ele dizia que agora em outubro entregaria. Eu passei lá para ver, não tem a mínima possibilidade de se entregar aqui em outubro, né? Vai se entregar, não entrega nem no verão. No verão você pode até abrir, mas vai abrir de forma Não tem como. Porque, improvisada, né? Ali você tem uma alteração de projeto, que o projeto foi alterado várias vezes, certo? E cada vez que você altera o projeto, você tem que mandar para a Justiça Federal. Mas no governo de Débora já houve. Já houve alteração no projeto. Caixa. Vou te dar. Pra Caixa. Eu vou te dizer por quê. Por exemplo. As motivações. Por exemplo. Você não tinha. Eu fiscalizei aquela obra. Você não tinha área para carga e descarga. Você só tem 84 vagas de estacionamento. Você cria uma tripa. Você tem que desapropriar o lado do cartódromo. Não foi feita a desapropriação, porque você precisa deixar a via do mesmo tamanho que ela tinha. Tá certo? Então ali você vai ter, se deixasse como está, problemas com mobilidade urbana que nós não tínhamos naquela área ali. Tá certo? Vamos passar a ter. Os caminhões de cerveja, de não sei o quê, entrando ali e saindo, vai gerar problema. Você não tem esgoto. Estão dizendo que vão ligar diretamente na estação de tratamento da Embasa, que não está pronta. Não está pronta ainda. Aumentaram a quantidade de banheiros. E para mim, o pior, concreto para tudo quanto é lado. Pô,
é feio. Se você vai na aula de Aracaju, Quente. se você vai na aula de Fortaleza, Maceió. Maceió, tudo sustentável, lona tensionada, madeira, Muita vidro, madeira. né? O projeto Então, assim, apresentado, quando ele está ali exatamente apresentado para leigos, eu sou administrador. Sim. Você é advogado, administrador, Sim. você é administrador, mas quando ele é apresentado, você conhece até um pouquinho mais, né? Você trabalha muito com esses programas visuais, você tem equipe para isso, você consegue fazer alguma coisa bacana. Então, mas o projeto apresentado foi o mesmo que foi apresentado para o juiz federal. Tudo mais, Sim, mas foi eu aprovado por participei. ele. Eu participei da reunião, Você as diversas reuniões com o juiz. Ali tem um Então, erro, para ali ver tem um essas erro. pessoas, né? Mas você lembra quantas barracas de fato administrador, existiam? eu sei Peraí. Quantas barracas de fato existem? Não sei porque você Existe. lá. Peraí. Eu vi a planta lá bonita. Carluxo, mas quantas essas- barracas existem em Ipitanga? Aí o engenheiro que tinha que Quantas apontar barracas isso. existem em Ipitanga? Começa aí. Quantas barracas existem? 8, 9? É, por aí. Quantas barracas vão passar a existir? 20 e poucas? A mesma quantidade. Não. Ouça, calma. São 16 ou 26. Calma. Assim. As barracas, os grandes, né? Os quiosques maiores são os barraqueiros que vão ocupar. Afora isso, você tinha um problema das baianas de acarajé que estavam lá e que não estavam nas barracas, então você criou os quiosques para essas baianas de acarajé, tá certo? E me parece que tem mais uns 3 ou 4 quiosques que estão fora dessa conta de quem teve que retirar. Outra coisa que é absurda. Foi licitado agora a contenção daquela área ali. Ou seja, no projeto, a contenção é uma... Do lado da areia? Já tinha feito. Mas entenda, mas está apartada do projeto, tanto que licitou mas isso agora. foi a primeira coisa que ela pediu, inclusive Licitou na agora. época foi pedido para o juiz, foi fazer a contenção. A contenção não tinha contenção, eles licitaram Estão fazendo outra. fizeram outra licitação para fazer a contenção. Então, assim, é o que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer, mas É isso, entenda, já mas tinha o projeto, feito no início, foi separado, inclusive. o projeto, inclusive, Modificado, com Moema, contenção? com Moema, você deu ordem de serviço no projeto, certo? Você deu. Esse projeto já foi modificado. Esse projeto já foi modificado pelo menos umas 5 vezes, velho. Nós fizemos ali um E projeto... toda vez que você modifica, você tem que mandar para a Caixa e mandar para a Justiça. Nós fizemos E ali... outra coisa, rapidinho. Sobre esse mesmo tema, tá certo? Do atraso da obra. Então, assim, além deles não terem feito isso, existe um problema ali de licença ambiental que nem todos os órgãos deram. Certo? Então, existe também um problema de licença ambiental que está pegando também para a execução da obra até o fim. Evidentemente que a essa altura do campeonato é muito melhor resolver do que derrubar tudo, né? Porque já tem ali uma boa parte do dinheiro gasto. Mas aí, Agora, que está com problema de licença ambiental em função do esgoto, está com problema da contenção, que já foi resolvido aí porque eles citaram. Mas o que você começa a perceber é que numa obra tão pequenininha, ó a novela, bicho. Nós fizemos ali... E aí você vai dizer o seguinte, é o povo que tem que pagar a conta? Claro que não. Porra, Nós é discutimos incompetência. ali naquela época do projeto de Ipitanga, primeiro um projeto que se tivesse comunicação. Não se dá para se discutir uma reforma de... Nós temos 3 praias, Ipitanga, Vilas e Buraquinho. Para se discutir apenas Ipitanga. Esses projetos precisam se comunicar entre si. Nós fizemos ali, inclusive, uma passarela por fora que iria ligar a praia de Ipitanga à praia de Vilas, uma mudança nas vias ali que ligam, até mesmo uma possível ligação à praia de Vilas com a praia de Copacabana. Então, foi feito diversos estudos. Aí se faz um projeto a toque de caixa, um projeto eleitoreiro. Na época se discutiu e se trouxe alguns novos barraqueiros que não existiam, mas aí mandaram uma lista com Fizeram associação, inclusive. para que pudesse também garantir votos. Então, não se fazem projetos onde se luta... O projeto que foi debatido ali... Para se discutir. Quantos anos tem aquele negócio ali? Passou 8 anos discutindo isso. Ali foi o primeiro governo de Moema que está se debatendo exatamente a reformulação da obra. Para mim, Márcio tinha entregue um Passou projeto. por 20 Márcio anos, entregou um praticamente. projeto pronto. 20 anos. Márcio já tinha um projeto pronto. Inclusive Mas eu foi participei 2012, da reunião foi conjunta. Pronto, Márcio já tinha um projeto pronto, feito pelo aquele arquiteto até famoso de Salvador, não, de Salvador, que tá em Portugal hoje. Márcio tinha um projeto pronto, aprovado, discutido com o juiz questionou bastante sobre isso.
Porque era um projeto que existia realmente uma comunicação, Sidney Quintela. Quintela, Existia uma comunicação entre as praias, um projeto fantástico, mas aí Moema, como a gente falou sobre isso no início, mas é projeto de Márcio. Tem a DNA de Márcio. Então, se joga. Mas um projeto fantástico. Olha, vamos aproveitar tudo que é bom desse projeto e vamos acrescentar as nossas ideias também ao projeto. Aí mataram o projeto. Pô, eu acho que toda vez que tivesse gasto de dinheiro público no projeto, esse é que tinha que ser executado. Você não concorda comigo? Concordo. E assim, projeto que envolve há uma complexidade tão grande como mobilidade urbana, impacto ambiental, etc., tem que ser discutido em audiência pública. Tem que ser apresentado para a cidade. E aprovado. Porque, por exemplo, esse projeto que está aí... centavo público, de dinheiro público, ele tem que ser concluído, seja porque e aí, a responsabilidade ela não Cadê a Câmara de Vereadores? E aí eu te digo, por exemplo, a praia de Vila do Atlântico, que é uma praia de buraquinho, são as praias mais atrativas, né? Para as pessoas que vêm aqui frequentar o turismo, que fazem turismo na nossa cidade, etc. Gente também. Itanga também é uma praia fantástica. Eu também gosto. Mas assim, o problema, Mauro, é que nós vamos parar de frequentar. Se você fizer uma praia melhor, mais bem equipada, mais bem estruturada, as pessoas passam, porque aquela caminhada até Salvador é uma caminhada maravilhosa. Eu pedir licença a vocês para a gente continuar conversando aqui, mas a gente encerrar as gravações. Já encerrou, Cleiton? Não. Pode encerrar a gravação. Cada um faz uma fala que eu não, mas faça o seguinte, olha, eu vou... A gente se despede aqui. Finais, porque se não ficar muito longo, a gente sabe que o povo não vai assistir, né? Você divide em dois, parte 1 e parte 2. Se cada um quiser fazer uma fala, eu corto. Tranquilo. Faz a parte 1 e parte 2. Gente, 3, 4. Eu acho que foi extremamente produtivo aqui a nossa conversa, foi muito bacana realmente, entendeu? A gente precisa fazer isso mais vezes, a gente se preocupa com a cidade, cada um com seu ponto de vista, né, Braga? Porque eu acho que é importante isso mesmo. A sociedade, ela tem que ter ponto... Se ela for exatamente uníssona no seu pensamento, se for única no seu pensamento, exatamente as coisas não se constroem. Até porque a gente erra pensando sozinho, a gente tem que pensar coletivamente. E é importante a contribuição da esquerda, da direita, do centro, para que a gente possa avançar em conformidade, até porque o povo está aí, o povo está lá, ué. Quem vota, vota, é direita, é esquerda, é centro, então a gente tem que atender a esse povo. O nosso pensamento, nós como gestores, nós como, assim, pensadores, políticos, a gente tem que agir dessa forma, né? Agradecer, Gustavo, a você pra caramba, né? Eu tenho acompanhado você no seu trabalho, na sua luta, né? Na sua dignidade, exatamente, esse inconformismo, certo? Que é positivo, não se conformar com aquelas coisas que exatamente não estejam andando corretamente. Você foi corajoso em ajudar no primeiro momento, ainda no primeiro momento, você se afastar do governo. Eu acho que isso é coragem, realmente, a sociedade vê isso em você. O Mauro Cardim, que é um cara que nunca deixou de contribuir de forma extraordinária com a cidade, né? Foi nos governos de Moema Gramados como crítico ou como exatamente partícipe direto, mas hoje está aí numa posição muito interessante, né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Tem alguém aí que já incomoda a gente batendo o tempo todo? Mas, Carlos, queria lhe agradecer, né, pelo convite, de me colocar à sua disposição, como sempre, né? Eu sempre aprendi independente da gente estar em algumas situações em campos opostos, mas a amizade, a admiração, o carinho nunca deixou de existir, claro, né, entre nós, respeito, né? O diálogo, o respeito, enfim, então me disponho sempre a estar aqui com você, todas as vezes que você julgar necessário. Agradecer também a Cleiton, né, pela paciência. o debate sobe o tom, desce o tom, a Zorra, né? A Cris também, que esteve aqui, né, tá aqui nos bastidores. Braga, que é essa figura maravilhosa aí também, um comunicador da cidade. Foi energia bacana, né? A Maurão, meu parceiro aqui, a gente conversa sempre aí sobre as coisas da cidade. Gente boa demais. Enfim, mandar um abraço, um forte abraço a todos que estão nos assistindo, não é? E deixar uma mensagem de esperança para essas pessoas. Nós não vamos desistir de Lauro de Freitas, apesar dos pesares, né? Vamos continuar lutando. Fique à vontade, Mauro. Carluxo, também agradecer a presença de Braga, de todos que estão aqui, fazendo parte aqui desse bate-papo. Acho que a gente, como o Gustavo disse, se exalta em alguns momentos, mas é porque a gente tem assim, uma vontade que as coisas deem certo. A gente sabe o caminho para que as coisas mudem, para que as coisas funcionem, mas nesse negócio de barrismo, de tingueiro, de vileiro, de não sei o quê. A gente está numa cidade, somos todos lauro-freitenses, vivendo e respirando. Agora mesmo eu estou aqui em Tinga. Então, assim, às vezes a gente sai de vida, vem comprar algo aqui para ajudar o comércio aqui de Tinga. Tem muita coisa. Eu gosto de tudo. Não, eu tô sempre comer um caranguejo aqui em Tinga. Caranguejo então, do balde. Tem várias coisas que acontecendo aqui, na cidade. E nós somos, assim, apaixonados pela cidade. E a gente acha,
Eu, assim, eu que passei 20 anos morando em São Paulo, morando fora do país, trabalhando com Pelé, viajando aí o mundo, quando eu escolhi voltar a morar na Bahia, eu escolhi Lauro de Freitas. E, eu tinha na minha cabeça uma imagem daquela Lauro de Freitas do passado, que tudo funcionava. Então, eu sempre acreditei que era possível. E continuo acreditando, e eu não vou, como o Gustavo diz, baixar minha guarda a hora nenhuma. Eu vou continuar lutando. Enquanto Deus me der saúde e vida, eu vou continuar lutando para que essa cidade volte a ser o que era. Ou que essa cidade passe a ser uma grande cidade, que devolva ao cidadão tudo que é arrecadado. Não enriqueça, né, esses gestores públicos que acabam mudando de vida, passeando de carrões pela cidade. Isso eu não quero ver. Quem quer fazer carreira e riqueza, vá para o setor privado. Lá existe grandes oportunidades para você mudar de vida e ficar milionário. Um forte abraço e muito obrigado, Carluxo, e estou aqui sempre à disposição. Obrigado a vocês, querido. Obrigado, Cleito, Cristina, Braga. Bom final de semana, povo de Lauro de Freitas. Um abraço grande.